Olá, Márcia. É um prazer te receber aqui. Que bom que você está aqui com a gente. Márcia Gomes, nossa aluna aqui do Instituto, se formou como consteladora aqui pelo Instituto, se formou como pedagoga sistêmica, né, que é uma formação linda, maravilhosa, que a gente conseguiu trazer, né, os professores da Áustria e da Alemanha, importamos um treinamento de primeira linha, né? Foi muito especial todo aquele treinamento da pedagogia sistêmica. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como você entrou nesse mundo, como assim, de ter sido aluna aqui do Instituto e a formação da pedagogia sistêmica. Me conta um pouco como foi esse teu trajeto. Em primeiro lugar, muito bom estar aqui com você, é uma honra você abrir esse espaço e poder falar um pouco desse trabalho e de tudo que o meu contato com o Instituto proporcionou na minha vida. Então, assim, isso é muito especial para mim, poder estar aqui com você, minha grande professora também, né, Oswaldo também, e vocês sabem que vocês têm um lugar muito especial na minha vida por tudo que proporcionaram através dos cursos, de todo o trabalho de vocês, né? Eu tenho, na realidade, Glaucia, mais de 30 anos de trabalho com a educação, né? E tanto na esfera particular, municipal e estadual. Eu dei aula muito tempo na escola particular, tanto para Fundamental 2 e médio. Fui coordenadora de uma grande escola estadual com mais de 1.000 alunos e assessora pedagógica de grandes sistemas de ensino. E como assessora pedagógica, eu tive muito contato com a rede municipal, porque esse trabalho de assessoria era um trabalho a gente entrava com formação para o professor e orientação para as equipes gestoras e para os professores. E tudo foi acontecendo na minha vida, assim, né? Fiz também uma especialização em gestão escolar, tudo. Sou licenciada em História e com especialização em gestão escolar. E agora, hoje eu compreendo, né? Que nada é por acaso na vida da gente, né? Os caminhos que a gente percorre. E foi num momento de transição de uma empresa, eu estava saindo de uma empresa, e aí eu já tinha começado uma terapia pessoal, né, que já vinha evoluindo, e nesse momento meu terapeuta falou para mim assim, e agora, o que você vai fazer da vida, né? Vai continuar trabalhando com educação? Falei, acho que sim, né? É o que eu sei fazer. E ele me falou, por que você não vai conhecer a educação sistêmica? Então, Fábio, né, que vocês conhecem também, tem um lugar muito importante na minha história. E quando ele me falou isso, eu falei, oi? O que é isso? Educação sistêmica, eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí ele falou um pouquinho, eu falei, bom, eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa, e apesar de todo esse trabalho com a educação, eu tinha sentimentos de estar numa busca interna que eu ainda não tinha encontrado alguma coisa, sabe? Faltava alguma coisa. E aí ele me falou, e eu falei, eu vou conhecer esse negócio. E fui para São Paulo, fiz a inscrição no módulo de vocês, daquela época, lá no Hotel Lex, né? Sim. Cheguei lá, em pleno, assim, um módulo com a doutora Úrsula, movimento primário interrompido. 70 e 80 pessoas lá no local. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu entendi o que eu estava fazendo lá, né? Aquilo fez, assim, um sentido. Eu ainda não entendia direito as coisas, mas algo gritou dentro de mim. Porque quando eu fui com a seguinte intenção. Com todo esse trabalho com a educação, eu me sentia assim, tratando as questões da educação com os mesmos remédios de há muito tempo. Esse remédio está vencido, não funciona mais, né? Precisa de outra coisa. Mas o quê? E quando eu cheguei lá, e mesmo sem aquele primeiro contato com aquilo tudo, né? Aquilo começou a fazer um movimento, mas eu não entendia direito. Mas eu sabia que ali tinha algo significativo.
e eu fiquei. E aí eu comecei a acompanhar a turma de pedagogia sistêmica, né? E o pessoal que já estava terminando foi terminando e eu fui começando a minha. E foi fantástico, né? As descobertas que eu fui fazendo, eu encontrei realmente o que eu fui buscar. E aí eu comecei a caminhar paralelo com a formação de educação da pedagogia sistêmica e das constelações, né? E não saí mais daí, né, Glaucia? E não vou sair, porque o trabalho de vocês tem muito significado para mim. Então, se juntar todas as formações que eu fiz aí com vocês, meu Deus, né? Mas Tem bastante coisa. tem bastante coisa. Uhum. Tudo que vocês foram trazendo, né, em termos de educação com os professores que vieram de fora, o Noconel. Sim, esse povo todo, né? Assim, são profissionais tão Mariane Frank, Bárbara Innica, Krista Rinaldi, né? Carlos Porrelada, Una Nossa, Cornell, né? Tem é, tanta, a doutora Úrsula Frank Bryson, quer dizer, são tantos profissionais especiais. Eu queria, assim, sabe, te perguntar, como é que o que mais essencial a pedagogia sistêmica qual o diferencial da pedagogia sistêmica numa escola? Você que tem 30 anos de educação, aonde você percebe que realmente a pedagogia sistêmica pode fazer diferença? O que tem de essencial aí, Márcia? na mudança da postura, da forma como a gente pode olhar as questões, tanto de questões comportamentais dos alunos, as Ah, dificuldades de comportamento, como as dificuldades de aprendizagem. Então, tá. a mudança que isso traz, a mudança que proporciona para o professor olhar isso, ampliar o olhar, entender isso de outra forma, é significativo demais. Além disso, tem que ter também uma mudança de postura dos gestores, né? Sim, Para que eles sim. possam Então, olhar tudo isso. E os recursos, Glaucia, os recursos que eu fui aprendendo e uhum, recursos que a gente pode levar para o professor para que ele possa olhar para essas questões de outra e trabalhar, né? Não é só olhar, entender, ampliar, mas e aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Então, esses recursos que a gente pode ensinar. Isso, para mim, é o que eu estava buscando, o remédio novo que eu estava buscando ok. para tratar as questões da educação que vem de longa data, né? Mas é algo novo, é uma coisa nova para se fazer. E para mim, isso fez toda a diferença, né? E eu acho que a gente tem uma missão muito grande de levar isso ainda para o mundo, para as Sim, escolas e para as sim, sim, famílias, né? sim, Tanto sim. é que eu gosto muito de chamar de educação sistêmica, porque é ampliar isso, sabe, para a escola, para as famílias e para todos que queiram conhecer e entender um pouco mais. É, O que a é, gente faz com isso? exatamente. Uma vez a gente teve uma reunião com a Mariane Frank, antes da formação, né? E a gente estava conversando com a doutora Úrsula Mediano, e aí ela falou, a Mariane Frank falou algo extremamente significativo. Os professores precisam entender que os alunos preferem seguir os pais a serem educados. Sim, Esta frase nunca saiu de dentro de é, mim, e isso guiou todo o processo que a gente fez, inclusive, eu, Oswaldo e a Clara Schneider, fomos fazer uma consultoria numa escola da pedagogia sistêmica, e a gente passava isso para os professores, o que é o pertencimento, como que a necessidade de pertencimento influencia o comportamento do aluno dentro da sala de aula, e como isso influencia na capacidade dele de absorver conhecimento, né? Nos sintomas exatamente. dele. E o professor entendendo o que significa a necessidade do pertencimento e a amplitude que isso tem no comportamento e no conhecimento, eu sentia que Fundamental.
fazia muita diferença. Como É. foi isso para você? O que você observou? Olha, o que eu observei? Qual foi a primeira ação minha, digamos assim, de fato, de levar esse aprendizado para fora? Em todas as mudanças que isso fez na minha vida, em 2015 eu resolvi pedir a conta da empresa que eu estava e passei o segundo semestre terminando as minhas formações e me organizando, porque eu já sabia exatamente o que eu queria, aquilo que fazia sentido para mim. E no final de 2015, eu fui convidada por um diretor para fazer uma palestra na Semana da Pedagogia, né, do curso de Pedagogia, sempre tem a Semana da Pedagogia, e ele me convidou para fazer uma palestra e falar sobre isso. Ele tinha entrado em contato comigo, perguntou o que era, a gente teve uma conversa e ele ficou também deslumbrado, como a gente fica, né? E aí eu fui fazer a palestra. E eu fiz essa palestra explicando, né, sobre a educação sistêmica, o que era, como que a sua atuava na escola e tal, e com toda aquela paixão e com toda aquela vontade, né, que a gente tem de levar isso para o mundo. Ok, passou. Em 2016, ele me chamou novamente para fazer outra palestra na mesma semana de pedagogia. E lá fui eu. E foi assim, eu fiquei muito, foi uma coisa muito significativa para mim. Palestras são importantes, mas eu via palestras como algo que você vai lá, você leva um conhecimento, você compartilha isso, mas eu falei assim, a gente acaba não sabendo exatamente como que isso chegou para as pessoas, o que as pessoas vão fazer com isso. E em 2016, na segunda palestra, fiz, tal, aí no final, uma pessoa que estava lá no fundo pediu para falar e falou, professora, eu tenho que falar algo. Eu estive na sua palestra do ano passado e foi tão importante as coisas que eu ouvi de você que fizeram eu pude fazer mudanças na minha vida. Eu entendi que eu estava no desejo de ajudar e cuidar, que eu estava atropelando a minha irmã e querendo ser mãe dos meus sobrinhos e criticando a forma como ela e o marido educavam as crianças. Então, o aprendizado que eu tive com aquela fala sua foi tão profundo que a partir daí, eu fui para o meu lugar de tia. E isso transformou a relação na família. Falou, então eu continuo diariamente lembrando qual é o meu lugar na família e de que forma, como tia, eu posso ajudar. E aprendi que eu não devia criticar a forma como minha irmã e meu cunhado criavam os filhos. Aquilo para mim fez assim, sabe? E aí outras pessoas falando, eu falei, meu Deus, o poder que tem quando uma pessoa está aberta, né? A gente nunca sabe como isso chega para a pessoa e que diferença isso faz na Isso vida da faz, pessoa. Então, sem aquilo dúvida. para mim faz. Uma fala, e você fala assim, você fez uma constelação, Márcia? Não, eu não fiz uma constelação. Você fez um exercício sistêmico? Eu não fiz um exercício sistêmico. Eu expliquei, né? E a pessoa absorveu aquilo, ela pegou, ela entrou, né? Nesse campo e pôde vivenciar. E tenho certeza que deve ter acontecido coisas semelhantes com outras pessoas que somente não se manifestaram. Então, eu passei a ver diferente as palestras, sabe? Passei a... E coisas semelhantes aconteceram, Gláucia. Aí, no ano seguinte, eu fui convidada a dar aula no curso de pedagogia, mas o coordenador do curso criou a disciplina de educação sistêmica na grade. Nossa. Foi uma coisa assim muito maravilhosa. E como disciplina, eu tive a oportunidade de levar isso para dentro da faculdade, mas eu tinha que lidar também com todas as exigências burocráticas Sim. que advinham disso ser uma disciplina, né? Provas, material e tudo mais, né? E eu, embora tenha deixado bem claro para eles que isso
eu trabalharia mais de forma prática com esses alunos, né? Mas eu tive que providenciar material, provas, formas de avaliá-los, né? Porque eu tinha que cumprir um requisito burocrático ali, atribuir notas e tudo mais. Fiz isso. E você imagina eu chegando numa sala de aula, turma de pedagogia, e a hora que eu pus o pé na sala, eu achei que eu estava numa turma de ensino médio. Tão jovem eram aqueles alunos. Eles tinham recém-saído do ensino médio, alguns. E eu respirei fundo e falei, uau, como será que vai ser isso, né? E foi surpreendente a forma como aqueles alunos tão jovens se abriram para esse conhecimento. Aquilo me surpreendeu mesmo e falei, é possível trabalhar isso com todo mundo, qualquer idade, né? Ok. Desde que as pessoas estejam um pouco abertas, né, e se abram para entender isso. Foi um semestre de um trabalho, porque a disciplina era durante o semestre inteiro. Eu tinha 2 aulas com eles na semana, né? Então, Uhum. foi assim, surpreendente a forma como absorveram o conhecimento. Ano passado, essa turma se formou, alguns já começam a trabalhar e eu pude pedir para eles trabalhos práticos no final do semestre, de como eles poderiam levar aquilo que eles aprenderam de educação sistêmica, embora sabe que um semestre não é quase nada, né? Mas fiz o possível, o máximo que pude. Eu me surpreendi como a criatividade deles, sabe? Como eles propuseram atividades, formas para trabalhar o pertencimento das crianças, para incluí-los na ordem, sabe? Para trabalhar a troca entre essas crianças. Então, assim, a maneira como o conhecimento tocou a vida pessoal de cada um também, que alguns chegaram a vir depois procurar, precisar incluir isso na vida deles, trabalhar. Porque é o tipo de conteúdo que você não consegue aplicar sem você ter reconhecido em você mesmo, né? Então, isso passa por um autoconhecimento, isso passa por uma transformação pessoal, e aí você entende a profundidade que aquilo tem, e aí você consegue, sabe, transmitir. Então, é um conteúdo que, que, que você não é só conhecimento, Não, é não uma é. transformação pessoal, né? E para mim, Gláucia, esse é um ponto que torna um pouco mais difícil e demorado o trabalho nas escolas. Sim. Você sabe, as escolas, via de regra, elas são mais fechadas, elas têm dificuldade de se abrir para algo novo e algo tão assim. Não, eu não quero levar um novo método pedagógico para a sua escola. O método É. pedagógico que você usa é o seu método, está tudo certo com ele. Eu quero te levar um curso que te dá outras ferramentas, que vai trabalhar na postura, né, dos seus profissionais, na forma de tratar os seus alunos, as famílias, entender a relação família-escola, né, e te levar ferramentas para que eles possam tratar as questões de outra maneira. Então, é muito difícil eles se abrirem para isso, né? Mas eu Uhum. tive experiência de dar um curso numa escola particular e numa rede municipal, Nossa, que são coisas completamente completamente diferentes, diferentes. né? E Uhum. aí, aquela experiência como assessora pedagógica, que me foi muito válida, por entender o funcionamento de uma rede, Tá, né? certo, E todas certo. as dificuldades, os entraves, porque como é que eu cheguei nessa rede municipal? Também fui convidar uma pessoa que conheceu o trabalho, pediu para eu ir falar com o secretário da Educação e apresentar para ele essa proposta. E aí você conseguiu, o seu trabalho foi com os professores ou foi direto com os alunos? Foi Professores. com os Tá, professores e a equipe gestora, certo. tá? Entendo. E aí eu tive resultados, mas também as dificuldades. Qual a primeira dificuldade?
Essa equipe que estava lá no curso, ela não estava lá porque ela escolheu estar lá. Sim, era uma obrigação. E aí Era não uma tem trabalho obrigação. e aí o trabalho pessoal não acontece, porque a pessoa não tá ali para Exato, quê? É uma né? obrigação. E a gente vai e tenta de todas as formas também aceitar isso, incluir essa situação toda, né? Sim, E apesar de não conseguir com que todos se abrissem, por essas questões mesmo que você está falando, exige um trabalho pessoal e pessoal. quando toca as pessoas, né? Mas muitos se abriram, sabe? Ok. Se tocaram e também puderam levar isso para suas vidas e também para o trabalho em sala de aula. Eu fui acompanhando. E teve uma turma de terceiro ano, que era uma turma de terceiro ano muito específica, porque ela reunia, nem é uma coisa tão, sei lá, depende do olhar de cada um do mundo, né? Para que fazer isso, né? Reunir os alunos repetentes, os alunos com dificuldades, todos numa turma só. Então, era essa turma que a professora tinha. E essa professora entendeu a mensagem da educação Nossa. sistêmica. E aí, então, ela conseguiu transformar, né? Nossa, É ela, impressionante, é ela, lindo, é ela lindo. trabalhou com o pertencimento, ela fez um lindo painel onde ela ia incluindo a família, a história, a cultura, cada coisa que ela trabalhava, ela ia incluindo ali, as potencialidades do aluno, ela foi trabalhando a confiança deles, ela foi olhando para eles, sabe, eu confio que você pode, né? Você é capaz. Ela foi levando esse olhar, essa postura, os recursos. Bom, no final do ano, essa turma Eu avançou, sou muito, com certeza. sabe? É, Muito, é. muito. E é muito lindo ver isso, né? É Porque a muito. impotência de um professor trabalhar o comportamento do aluno em sala de aula, porque ele pode colocar a autoridade dele, isso não significa que ele vai ter resultado nem de controle e nem de melhora. Então, você levar uma ferramenta para um professor para lidar com algo tão complexo e que gera tanta impotência, né? Tanta insegurança até, Isso. não, assim, a sensação de fracasso que o professor fica diante de um comportamento difícil da turma, você poder levar uma ferramenta e ele conseguir atravessar um deserto do Saara, porque sabe, 40 alunos numa sala, trabalhar comportamento 1 hora por semana, é herculeano, é um trabalho É, herculeano. Então, você conseguir ajudar um professor a levar a ferramenta para que ele consiga atravessar isso é muito potente. e é por isso que eu continuo estudando e continuo buscando formas de trabalhar com isso, porque toca no pessoal, como você falou, não tem jeito, o professor vai acabar tendo que olhar para o seu pessoal, mas a gente tem que fazer isso de uma forma muito gentil, muito sutil, Delicada. É, delicada, com respeito, e talvez ir levando recursos para esse professor para que ele possa se sentir mais seguro, né? E ir trabalhando nessa postura que ele vai para a sala de aula e mexer no que é pessoal pouco a pouco e se ele quiser, mas ele vai percebendo quando ele vai adquirindo mais segurança, percebendo a mudança na relação, aí ele vai ganhando confiança para se abrir um pouco mais para o pessoal. Mas é um trabalho que precisaria estar constantemente com a equipe. é. Constante. E aí eles contratam, você vai lá, faz todo o trabalho dentro da sua programação, depois você sai e eles perdem a força. Se não tiver alguém ali, Tem, eles perdem a força, alimentando, alimentando, estimulando, estimulando porque e assim, tal. a cada estágio vem um novo nível de desafio, e aí você tem que Exatamente. levar os novos recursos para poder atravessar esse novo degrau. E aí, se não tem essa pessoa, aí para ali, congela, estagna, e a Exatamente. pessoa não consegue dar sequência naquilo. Mas teve frutos, teve pessoas que, sabe,
depois me procuraram, queriam entender um pouco mais, vieram se trabalhar também, Ok. tá? Então, Aham, eu falei, a sementinha foi plantada sim. e ela não morreu, não. Ela, né, tá aí e vai dando frutos. O trabalho com a escola particular também correu um pouco mais, apesar de ser uma escola particular, também foi um trabalho contratado e levado, imposto pelo diretor, porque o diretor já tinha feito um curso de educação sistêmica comigo Ok. e queria levar isso para a equipe. Ele tentou no convite, vamos lá, mas dois, três vieram e aí ele queria levar isso para a equipe. Então, ele impôs. A gente foi lá, fez o trabalho, tudo, e ocorreu mais ou menos como no mesmo no município. Diferença, a diferença grande, esse diretor mudou a postura. Ele Ah, tá. passou a usar Aham, o que ele aprendeu com a educação sistêmica aham. no trato com as famílias, no trato com Nossa, os alunos. Ele nossa. passou a fazer exercícios sistêmicos. Ele chegou a fazer com pais e com alunos. Ele passou a usar isso para resolver conflitos com os alunos. Nossa, que coisa maravilhosa. Olha, É muito lindo. é muito Márcia, lindo. a gente está aqui no nosso tempo e eu queria te, assim, você continua dando esse curso de educação sistêmica? Eu continuo, até ia começar antes da pandemia, né? Sim. Mas assim, continuo. Hoje eu tenho duas linhas de trabalho. Eu trabalho na terapia, atuo como Aham, terapeuta sistêmica, e o que aham, acontece? Tanto esse diretor como a psicopedagoga, que também fez curso comigo, eles já aham, têm um outro olhar para as questões. Então, muitas aham. vezes, eles encaminham famílias para o atendimento aqui, sabe? E tem sido um Ok. trabalho lindo trabalhar com pais que chegam e se abrem para esse trabalho também, né? Devido às Aham. dificuldades na escola, eles vêm. E Exatamente. então eu continuo firme na intenção de levar a educação sistêmica cada vez para mais pessoas, para escolas, para as famílias, né? Então eu pretendo retomar sim os cursos e eu sou educadora, né? Não É, dá para, né? é sangue, né? Está no nosso sangue. É sangue. Então, E esse assunto eu sinto que é um assunto tão importante. Nós estamos organizando masterclass com o Carlos Parrelada, com a sim, Krista Rinolder, para a gente estar legal. continuando a busca dessas ferramentas, para que a gente continue estimulada a querer continuar esse trabalho, porque a hora que isso vai para a educação é de outra ordem, isso mexe na estrutura familiar É, inteira, isso mexe mexe. na base de tudo. Então, eu sinto que esse é um trabalho bem significativo e importante. Bem o ano passado, quando começou a pandemia, estava tudo certo que eu também eu faria oficinas para professores da rede municipal aqui da Ah, minha cidade. O ah, coordenador já tinha me contatado e pedido se eu faria oficinas para eles. E estava tudo certo, na semana de planejamento eu iria fazer essas oficinas, mas a pandemia parou tudo, enfim, mas mas eu tenho, vai voltar, vai vai voltar e a gente vai voltar. retomar esse Isso trabalho. assim, o equilíbrio, né, aos poucos vai estar retomando, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir. Conte com a Sim. gente, se precisar Ah, de sempre. tipo de ajuda, nós estamos por aqui. Que bom Sim. saber que você está trabalhando com isso, que você continua focada, que você tem toda essa possibilidade, esse repertório de tantos anos com a pedagogia e agora com a visão sistêmica que está levando isso. Espero que logo passe, que você consiga fazer essas oficinas e que isso gere mais e mais movimentos. Eu sinto que o que o conhecimento do pensamento sistêmico, das constelações, tudo que eu ganhei com isso, as mudanças que isso trouxe para a minha vida pessoal e profissional, eu não posso ficar com isso só para mim. Ah, ok. Eu sinto uma obrigação, eu sinto que eu tenho que levar isso para frente.
Eu sinto muito parecido. E levo vocês comigo, tanto você quanto o Oswaldo. E tenho que dizer uma coisa aqui. O dia, eu já sabia o que eu queria, eu descobri com todo esse trabalho aí com vocês, eu descobri o que eu queria, o que era que pulsava dentro de mim. Mas o dia que você, uma conversa com você, e eu sempre vendo os trabalhos, as constelações, os exercícios, seja na educação sistêmica, seja nas constelações, e eu pensava, será que eu consigo fazer isso? E um dia, conversando com você, você falou, faça do seu jeito, ache o seu jeito de fazer. Comece com os exercícios, mas ache o seu jeito de fazer. Aquilo para mim foi pá, sabe? Eu falei, ok, eu não preciso copiar ninguém. Ok, que bom. Eu tenho que achar o meu jeito. Eu tenho uma analogia com isso, né? Molho de tomate existe no mundo inteiro. Cada um põe o seu tempero. Molho de tomate é molho de tomate. Cada um vai fazer do seu jeito, da sua forma, com o seu tempero. E é aí que está a singularidade, é aí que vai estar o seu brilhantismo, a sua iluminação, a sua intenção. Então, o conhecimento está no Google. Como você lida com ele é particular, é singular. E é isso é o valor de cada um. Que você consiga continuar esse foco, que você consiga continuar descobrindo o teu jeito, a tua forma, o seu tempero do teu molho de tomate, e que isso reverbere, reverbere, reverbere. Mas isso é possível pela forma como vocês conduzem o trabalho no Instituto Conexão. Eu tenho que dizer isso. Vocês não querem formar pessoas que copiem vocês, mas vocês dão conhecimento, prática, vivência, recursos, e cada um segue o seu caminho. Então, assim, estamos juntos, estaremos sempre, e vou estar com vocês muito tempo, né? Que bom, meu bem, que bom, que legal esse bate-papo. Eu acho que a gente tem que dar lugar para a educação sistêmica cada vez mais, e que isso reverbere, colabore, e que a gente continue junto. Levar isso para frente. As famílias e as escolas precisam muito de tudo isso. Vamos fazer. Muito obrigado da tua disponibilidade, da gente estar conversando isso daqui, e que um beijo para você, tudo de bom. Beijo para vocês. Vamos continuar, imagina, eu sou... daqui a pouco eu vou ser patrimônio do Instituto. Márcia, obrigado, tudo de bom. Obrigada a você, viu? Parabéns, e que essa luz de vocês continue sempre iluminando nossos caminhos aí. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Tchau.